No vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel do homem e o papel da mulher dentro de um relacionamento amoroso. Quando a gente entende o nosso papel e a gente ocupa o nosso lugar, o relacionamento se torna uma coisa muito mais fluida, muito mais leve para a família, para todas as partes. Então o primeiro símbolo que eu vou explicar e o primeiro papel é do homem e no final do vídeo o papel da mulher. Eu quero que os homens e as mulheres assistam ambas as partes, por quê? É complementar. Então, se a gente não entende o papel do outro, a gente pode cobrar uma postura, sendo que a gente não está entregando a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos mostrar para o nosso marido, para nossa mulher esse vídeo, para que eles façam a parte deles. O primeiro símbolo que eu quero trazer aqui é do homem, que é o símbolo de Marte, ou Ares, o deus da guerra. Se a gente for olhar, né, essa imagem, dá pra ver, ele tem uma espada, ele tem aqui, ele luta, né? Ele fecha. O homem, ele tem esse símbolo do marcial, né? Ele está ligado à arte militar, à proteção. Então, a proteção, ela não é só uma proteção física, é física, psicológica, emocional, financeira. O homem, no lugar de um soldado, ele é um resolvedor de problemas. Imagina você virar para um soldado, eu tenho um problema, o que ele vai fazer? Ele vai em busca da solução. Ele não pensa duas vezes para defender o outro, ele se joga. Se você está no mesmo time que ele vai pular na frente da bomba. E é isso que a gente espera dos homens. Essa é a natureza antropológica. Só que hoje em dia a gente está vivendo, sim, uma distorção de papéis. Os homens não sabem que eles nasceram para isso, né? Eles perderam a referência do que é ser um homem masculino. Então a gente precisa vir aqui lembrá-los, mostrar, né, essa imagem aqui de Marte, né, com os símbolos da faca, da luta, da guerra, para que isso venha à tona. E qual é importante? É importante que os homens, eles não fiquem desabafando tudo com as mulheres. Por quê? Se o homem é um resolvedor de problemas, por que os homens hoje em dia estão trazendo tantos problemas para as esposas? Por que os homens acham que eles vão, ao desabafar as suas tristezas, os seus problemas, coisas que muitas vezes a mulher não consegue resolver, ele acha que ele está aliviando a carga dele, né? Ele está ali desabafando, mas na verdade ele está pesando para a mulher. Então, claro, o homem sim tem que compartilhar, tem que conversar, a gente tem que ter um ótimo diálogo com o nosso marido, mas tem certas coisas que o homem precisa aprender a desabafar com Deus, com o sacerdote, com os amigos, com uma figura ali com quem ele confia. Então, um padre é muito bom, um pastor, ou até mesmo ele com Deus mesmo, numa oração, pedindo força, pedindo resolução desses problemas. Então, o homem, ele precisa aprender a filtrar como ele vai desabafar com a mulher. Porque quanto mais ele desabafa, e do jeito meio atrapalhado que tem acontecido hoje em dia, mais insegurança ele traz. Então, se o papel dele é trazer uma estabilidade, né? Se o papel dele é trazer uma solução e, na verdade, ele está trazendo mais problemas, a mulher fica muito confusa, muito insegura, tá? A gente precisa alinhar estes objetivos, a gente precisa fazer com que os homens entendam que quando eles saem da casa dos pais, quando o homem é uma criança, né, ele recebe obrigações, então o pai e a mãe ficam mandando. A única partida, né, o único momento que ele entende de fato a responsabilidade é quando ele se torna o chefe da casa, quando ele sai da casa dos pais e a partir deste movimento ele assumiu aquela esposa, né? Então ele saiu de casa de pai e mãe e formou uma nova família. Então a família nova, ela vem em primeiro lugar. Ela é mais importante do que a família de origem, né? E aí, quando ele casa, ele é o responsável por aquele lugar. Por isso que tantos homens hoje em dia têm dificuldade de sair da casa da mamãe, né? A gente vê hoje em dia muitos filhinhos da mamãe que estão presos ou até inclusive assumindo lugares do pai, né? Ficaram ali, os pais abandonaram, não foram homens o suficiente e aí esses meninos ficam como os filhinhos da mamãe para dar esse suporte que o próprio pai deveria ter dado. Então, olha como é importante a gente entender esse movimento. Antigamente também, quando a gente vê, né, o símbolo do masculino bem alinhado, eu não sei se vocês sabem dessas histórias, mas nas tribos, por exemplo, existem rituais de passagem, porque o homem, ele não tem, assim como a mulher, a menstruação. Então, a mulher, ela tem um símbolo de passagem da menina para a mulher muito claro, muito fácil de perceber. A mulher fica menstruada. A partir deste momento, ela deixou de ser menina e ela pode virar mulher, ela pode virar mãe, inclusive. O homem não. Então, antigamente, os índios mandavam
os soldadinhos, né, indígenas para caçar um animal, jogavam em buraco com formiga, enfim, a pessoa tinha que superar um desafio, né, algo maior do que ela era capaz, coisas que ela não tinha feito até então, né, que ele não tinha feito até então, para daí voltar para a tribo. Em outras sociedades, a questão do traje, então o menino usa bermuda, quando ele cresce, ele passa a usar um terno, uma roupa completa, uma calça comprida. Então, muda a roupa. Isso era muito bem marcado nas sociedades antigamente. E hoje a gente vê que está se perdendo. Por isso que tem várias brincadeiras na internet que um homem não deve usar bermuda. Claro que está tudo certo o homem usar bermuda em diversos momentos. Ele pode usar bermuda na academia, num programa mais informal, num dia de muito calor. Mas é importante que a gente também entenda que a nossa roupa, que a nossa vestimenta, que os símbolos alinhados do masculino e do feminino interferem na nossa postura. Então, já que na nossa sociedade atualmente não existe um rito de passagem para que o homem saiba que ele saiu da casa do pai, ele casou com uma mulher e a partir daquele momento ele é o responsável por aquilo, a gente tem que reorganizar os símbolos. Então, homens, busquem voltar a usar roupas formais, calças compridas, se arrumarem, a entenderem que vocês precisam ter um diretor espiritual, um orientador, alguém que vá ouvir os seus problemas sem se sentirem seguro ao ouvir, né? As mulheres se sentem sim inseguras quando os maridos estão ali frágeis. Pra gente é muito difícil ver o nosso homem frágil, porque vocês são o nosso porto seguro, vocês são a estrutura, vocês são o militar que protege a família. Então é difícil pro feminino, é algo que exige muito de nós, tá? E para as mulheres, né? Então agora vamos trazer qual é o simbolismo da mulher. A gente tem aqui a deusa Afrodite, ou Vênus. O que essa deusa representa? Ela representa a beleza, a feminilidade, a sensualidade, a doçura. Então, Afrodite era uma conselheira, ela era uma musa inspiradora para os artistas. Tem a parte sexual aqui, né, que no caso de Afrodite era uma deusa que tinha muitos parceiros, mas não é nesse lugar que a gente tem que entender essa figura do feminino, e sim nesse lugar do símbolo, da beleza, da doçura, da harmonização do ambiente. Então, nós mulheres somos capazes de transformar uma casa num lar. Quando a gente pensa num homem, imagina homens morando juntos. É uma república, é uma bagunça, em muitos casos vai ser inclusive sujo. Quando a gente pensa em uma mulher, ela vai tratar, né, essa casa, ela vai dar um cheirinho, um aconchego, uma luz, uma planta, um tecido, um lençol mais confortável, né? Então a gente sempre tem perfuminhos para lá e para cá. A gente gosta disso e o papel da mulher é justamente esse. Então o nosso papel é gestar, é embelezar, é harmonizar. E quando a gente está na nossa família, como que a gente pode fazer tudo isso de forma prática? A gente pode, né, trazer a doçura através das nossas palavras, através do nosso sorriso, através do nosso carinho, parar de reclamar. Então as mulheres estão muito reclamonas, estão muito chatas realmente, sabe? Perderam ali a leveza, o brilho, a brincadeira. Então a gente precisa lembrar muito disso, que o nosso papel é harmonizar, o nosso papel é fazer a vida mais leve. Se você quer que o seu marido seja um soldado, que ele vá, que ele lute, imagina, vamos trazer o filme aqui na nossa mente. O cara foi para a guerra, ele saiu, ele lutou. Quando ele volta para casa, ele não quer uma chata, ele quer o quê? Um ambiente, um ninho acolhedor, né? Então, traz a imagem daquela enfermeira que vai cuidar do cara que foi para a guerra. É isso, a gente tem que ter essa doçura no nosso olhar, a gente tem que saber que o nosso marido está lutando pela gente. E quando ele chega em casa, a gente tem que aprender a ser leve, a gente tem que aprender a sorrir. Coisa que a gente esqueceu realmente. Eu me coloco nesse lugar também, que por muito tempo eu também ficava fazendo listinha. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, você tá chegando aqui, não sei o quê. E aí a gente começa a competir com o nosso marido. Quem fez mais, quem tá errado, quem tá certo. O movimento do papel, né, do homem e da mulher, precisa começar por alguém. Alguém precisa decidir a amadurecer e falar, eu vou ocupar o meu lugar. Pode ser que o outro, eu ocupe meu lugar e o outro não ocupe o lugar dele. Mas pode ser que se eu ocupar o meu lugar, isso gere um movimento no meu marido. E eu vi isso acontecer aqui em casa. Quanto mais eu melhoro como mulher, quanto mais doce eu melhoro,
mais masculino meu marido fica. E a gente se retroalimenta nessa situação, né? Então, a gente vai se ajudando a melhorar, né? Basicamente é isso. Então, eu não quero focar aqui em fazer uma listinha de tarefas. Ah, você tem que fazer tal coisa, seu marido tal coisa. Eu quero que vocês pensem como um casal. Qual é a forma de um casal se unir? É cada um tentar fazer a vida do outro mais leve. Como que eu posso servir ao meu marido para que a vida dele seja mais leve? Eu posso preparar o jantar para ele? Eu posso arrumar uma cama? Eu posso passar a roupa dele? Eu posso fazer um carinho? Tudo que eu puder fazer e estiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer. Com relação aos filhos, os dois têm que olhar para os filhos, é óbvio. Eu sei que tem muitos homens que chegam em casa, estão exaustos do trabalho e não querem fazer nada. Mas a gente tem que pensar assim: como eu alivio a vida da minha mulher? Então, se ambos se esforçarem para aliviarem a vida um do outro, a vida no casal vai ser mais leve. O papel do homem e o papel da mulher vão ser complementares. Então, a gente vai pensar: a família é dos dois, os filhos são dos dois, e a gente precisa começar a contribuir. Já aconteceu aqui em casa da gente ter esse tipo de conversa, né? E falar assim: Rodrigo, eu sei que você chegou do trabalho cansado e tal, mas tá vendo que agora o horário do jantar é um horário super movimentado? Por mais que eu tenha uma funcionária, são 3 crianças pequenas. Você consegue nos ajudar? Você consegue olhar um, fazer isso com o outro, preparar o jantar, fazer alguma coisa para facilitar aqui? E o Rodrigo percebeu rapidamente que ele poderia fazer isso, porque graças a Deus ele também é um homem que está se trabalhando, que faz terapia, está buscando ajuda. Ele não era assim, né? Eu faço terapia há muitos anos, ele começou faz pouco tempo. Então a nossa influência muda o nosso marido. Né? O meu marido melhorou absurdamente. Eu tenho certeza que ele vai falar que eu melhorei também. A gente precisa começar a dar esses passos, né? A gente precisa começar a ocupar o nosso lugar, ocupar o símbolo correto, né? O símbolo do feminino, o símbolo do masculino alinhados, entender o nosso papel, entender que o meu papel como mulher, enquanto eu estava grávida, gestando, não sei o quê, eu tinha que focar nisso. Por mais que eu ainda trabalhasse, por mais que eu ainda servisse, tinha algo de maravilhoso acontecendo, né? Então, aprender a sentir esse lugar, aprender a respeitar esse lugar. E são com ações pequenas, como um sorriso, um serviço, um jantar, um carinho, um beijo. Às vezes a gente fica esperando que o nosso marido tenha uma postura. Ai, meu marido não está sendo carinhoso comigo. Você começa o movimento. Você se trabalha para que você tenha força para fazer esse movimento, primeiro você, né, pedindo a Deus, para depois esperar algo em troca, né? Então a gente precisa fazer isso primeiro. Então, quando a gente ocupa o nosso papel, quando a gente está ali servindo ao nosso marido e o nosso marido está servindo a gente, a família inteira ganha. Então, alguém precisa começar esse movimento. Eu recomendo que seja você que está assistindo esse vídeo, que você faça, que você dê além, que você reze, que você entregue muito para a sua família, mesmo que não seja inicialmente o seu papel, que você busque forças em Deus para que através da sua mudança, através do seu servir, o papel seja realinhado, né? Você vai começar a entregar mais e o outro vai ser motivado por esse amor a também entregar mais. E as conversas, tudo vai ficar mais fluido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e pode me mandar mensagem com qualquer dúvida, seja aqui no YouTube ou no Instagram, que eu estou aqui para te ajudar.